Agora, como é que está o áudio? Melhorou o áudio? Sem áudio, sem áudio. Xiii, será que está com mau contato, meu? Ainda sem áudio? Agora tem áudio, perfeito. Voltou. Tá. Então tá bom. O som tá alto, límpido, para nós começarmos aí, né? Certo, muito bem. Obrigado pelo retorno aí de todos vocês. Vão deixando o like. Como é um assunto importante que nós vamos falar a respeito do nome do Salvador, do Messias e do Eterno Deus, vamos fazer uma oração para adentrarmos neste esclarecimento, neste estudo. Vamos orar então? E a Deus, nosso Pai Celestial, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, o Messias Jesus, aqui estamos, ó Pai, para falar da Tua Palavra, para falar a respeito do Teu santo nome. Dá-nos sabedoria, entendimento, lucidez e esclarecimento, para que andemos segundo a Tua vontade, segundo a Tua Palavra, nestes dias de grande apostasia, de grande divergências, doutrina da palavra. Abençoa a todos que estão presentes, a todos que vão assistir este vídeo, em nome e por amor do Messias Jesus, teu Filho. Amém. Assim seja. Obrigado, Bel Lima. A paz esteja com todos também e com você. Bom, vamos à questão das seitas do nome sagrado. De duas, 3 décadas para cá, principalmente de uma década para cá, surgiram muitos grupos, cada um apostando numa pronúncia e dizendo que aquela pronúncia é a pronúncia sagrada, ou do nome de Deus, ou do nome do Messias. Edelson Balbino, seja bem-vindo. Então, nós temos vários grupos, várias seitas religiosas aí, algumas judaicas messiânicas, outras não. Enfim, um mesclado de grupos religiosos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que advogam pronúncias que eles dizem ser pronúncias sagradas, as pronúncias corretas, né? Então, alguns advogam que o nome de Deus é Yahweh, Yahweh. Outros advogam que seja Jeová, né? As testemunhas de Jeová. Nós aqui melhor a respeito também de detalhes de como a pronúncia do nome de Deus ela é conhecida, né? Você pode acessar a nossa playlist, o nome de Deus. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo depois a playlist do nome de Deus. Hoje nós vamos entrar mais na questão da origem dessas seitas religiosas, mais a questão do nome para esclarecer alguns pontos. E vamos também defender o nome Jesus contra as falsas acusações, as insinuações maldosas que existem de algumas destas seitas contra o nome Jesus. Quero dizer aqui que não são todas as seitas do nome sagrado que atacam o nome Jesus, insinuando as coisas perversas contra o nome Jesus. Mas existe muitas delas, né? Tipo a seita dos Yahushua, né? Lá do site Antares, né? Do ex-muçulmano Isulaio, ataca muito o nome Jesus. As testemunhas de Yehoshua atacam muito o nome de Jesus. Tem uma outra seita lá que defende a pronúncia Yahushua, né?
algumas delas que vieram da pronúncia Yaorruxa, do Cláudio, né, Tissofé, lá de Pernambuco, também ensinou coisas maldosas, mentirosas contra o nome de Jesus, e nós vamos mostrar aqui que são improcedentes as acusações contra o nome Jesus. E vamos ver a origem do nome Jesus também. É isso que nós vamos tratar nesta live de hoje, tá? O Tiago Carvalho disse que tem um tal de Romilson Ferreira também, que ataca o nome Jesus. Pois é, são pessoas indoutas, inconstantes, que querem atrair discípulos após si, falando coisas perversas, coisas mentirosas, enganosas. O objetivo é só atrair discípulos, né? E o nosso objetivo aqui é esclarecer a verdade. Bom, vamos à origem da seita do nome sagrado. Eu tenho aqui um documento que é a história do movimento sagrado. Eu vou dar um zoom maior aqui, tá? Para vocês. É o máximo que eu consigo. Então, alguns nomes e fundadores do movimento do nome sagrado nos Estados Unidos. Da onde que veio esta origem desta seita? Alexander McAlter. Alexander McAlter, um membro da Igreja de Deus do Sétimo Dia, pertencente à Universidade de Yale, foi o primeiro a falar sobre a ideia de que o nome Jesus não estaria correto. Escreveu um livro ou folheto, O Nome Memorial ou Yahvé Cristo, registrado em 1857. Então, a primeira aparição dessas seitas do nome sagrado começou de um dissidente da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Depois nós temos Paulo. Eu vou deixar esse documento também disponível. Escreveu o livro Great Man's Adventure, Aventuras dos Grandes Homens. E na página 241 declarou: é interessante que nunca ao longo de sua vida Jesus Cristo foi chamado de Jesus. Era a palavra grega para o hebraico Yeshua, Josué, ou Christus, foi o grego palavra para Messias ou Redentor. Então ele começou com essa afirmação, escreveu um livro e começou também a insinuar alguma coisa contra o nome Jesus. Nós vamos provar que o nome Jesus foi referido a Jesus ainda em vida, né? Que é a tabuleta que foi colocada na cruz. Jesus Nazareno, rei dos judeus, foi colocado na língua grega, na língua aramaica, o hebraico da época, né? E na língua romana, né? Que é o latim. Então, o nome Jesus aparece na narrativa do Novo Testamento no dia da morte de Jesus, a tabuleta que foi colocada em 3 línguas ali. Então, aparece Jesus Nazarenos, Rex Judas. Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Em grego. Jesus Christus, né? Jesus. Tá baixo o som para vocês? Tá baixo? Vai. Vamos ver se a gente consegue melhorar o áudio aí. Só um pouquinho. E agora? Tá mais alto? Fica mais alto assim? O som tá mais alto? Como é que tá? Como é que tá o som? Ainda está baixo? Vou melhorar aqui, então. Só um pouquinho, pessoal. Eu vou colocar o conector novamente e eu acho que daí o áudio melhora para vocês, tá bom? Melhorou agora o áudio?
Melhorou agora o áudio para vocês? Então aqui nós temos Adrian Powell, né? Melhorou? A imagem não está boa. Ai, meu Deus. Melhorou a imagem, melhorou o áudio. Espero que tenha melhorado a imagem e tenha melhorado o áudio aí para vocês. Certo? Tá. Bom, depois nós temos Frederic Leonardo Chappell. Desenvolveu uma série de 6 palestras chamada O Nome da Divindade. Ele era um instrutor de treinamento missionário da A.G. Gordon College em Boston, Massachusetts, em 1900. Suas palestras foram publicadas em janeiro, março de 1911. Foi outro também que começou com essa questão do nome sagrado. Nós temos também Squire LaRue Cessna. Squire LaRue Cessna pode ter sido a pessoa que preparou o caminho para esta forma de expressar o nome do Criador. Ele era ministro da Igreja de Deus do Sétimo Dia, ainda no final da década de 20. Chamou o seu grupo de Congregação do Senhor, ou Assembleias de Yahvé, que foi organizada no verão de 1939. Então estamos vendo aqui os nomes dos pioneiros dessas seitas do nome sagrado. 2 deles aqui foram ministros, né, revelados aqui, que saíram da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Chefik, um tcheco que introduziu a ideia do nome sagrado para um possível ex-pastor da Igreja de Deus, Trajna, no início da década de 30. Pouco se sabe sobre ele, apenas que considerava a palavra Cristo pagã e dizia que ela significava manchados com excremento. Quer dizer, começou as blasfêmias sobre isso aí, tá? Outro foi A.N. Dagger. A.N. Dagger foi ministro da Igreja de Deus do Sétimo Dia, fundou a Igreja de Deus em Jerusalém e escreveu uma importante obra sobre a história da Igreja de Deus durante toda a era cristã, juntamente com C.O. Dodd, Clarence O. Dodd. Em 1936, convocou uma reunião na cidade de Galena, no Kansas, e pediu que os ministros estivessem aptos a tomar uma importante decisão sobre as palavras que deviam ser pronunciadas no ato do batismo. Então, é um ministro também que saiu da Igreja de Deus do Sétimo Dia. John Briggs, Paul Penn e William Bishop. John Briggs, que também era discípulo de Trajna, foi convencido por Chefik, o tcheco. Briggs e Penn convenceram a William Bishop. Eles participaram de uma Igreja de Deus que foi dissidente, a primeira a ser evangelizada no nome sagrado. Bishop foi o primeiro a evangelizar em nome de Yeshua. Briggs orava em nome de Yeshua, embora nem toda a congregação acreditasse nisso. Briggs passou a acreditar numa imersão trina, primeiro em nome do Pai, Yahvé, depois em nome do Filho, Yeshua, e por fim no nome de Cades, o nome dos anjos do céu. Briggs e seus seguidores permitiram transliterações para o nome de Deus, como Yahová, Yahvé, Yahová, enfim, várias traduções. Penn e Briggs foram os primeiros a usar e pronunciar o nome Yeshua. Então, essa apostasia do nome sagrado, de várias pronúncias, de atacar o nome Jesus, ela começou mais fortemente no início do século XX, de ministros que saíram da Igreja de Deus, que deturparam com inovações. Estes são os nomes ou grupos sagrados. Depois nós temos o mais forte deles, que é Clarence O. Dodd. Clarence O. Dodd começou a celebrar a Páscoa em 1928, imediatamente começou a manter outros dias de festa do ano. Ele adotou as festas judaicas. Em 1933, colaborou para criar um cisma na Igreja de Deus, originando a divisão da igreja que ficou conhecida como Igreja de Salém, Igreja de Deus de Salém. Em 1937, após ter sido frustrada a sua tentativa de ensinar
a importância dos nomes dos dias sagrados, ele separou-se e inaugurou uma revista para proclamar a importância deste grande verdade. O nome da revista era Faith, Fé, para proclamar as festas judaicas anuais, e depois, em 1939, usou-as para proclamar a ideia do nome sagrado. Isto aconteceu depois de uma pessoa desconhecida enviou um artigo com a cópia de citação do livro de Edwin W. Paulo, transcrita acima, para Dodge, que apenas para preencher um espaço vazio, numa de suas edições, resolveu publicar o artigo. A consequência é que muitas pessoas acabaram se interessando pelo assunto. Ele usou as transliterações Jaoshua e Jaoshua para o nome de Jesus, para o tetragrama, a forma Yahvah, com a pronúncia Yahvah. Mais tarde mudou para Javé, ou Yahvah, ou Yahweh. Dodge foi batizado em nome de Yeshua em 1941 pelo pastor E.R. Bigford, da Igreja de Deus. Publicou sua revista até 1955, quando morreu, depois dirigida por diferentes pessoas. Então a seita dele começou a ser dirigida por várias pessoas e se dividiu em várias outras seitas. Tá? Herbert Armstrong, pastor afastado da Igreja de Deus em 1937, fundou um movimento religioso que ficou conhecido como Igreja de Deus Mundial, o qual acabou após a sua morte da década de 80. Esta igreja comemorava os dias de festas judaicas, mas Armstrong não aceitou a questão do nome sagrado. Há indícios de que Armstrong aprendera sobre as festas com C.O. Dodge, e de que muitos membros da igreja fundada por ele acreditavam na ideia do nome sagrado. Esse Herbert Armstrong, ele chegou a adotar esse negócio do nome sagrado no começo. Depois ele abandonou, viu que não tinha fundamento e ficou só com a questão das festas judaicas. Né? L.D. Snow, também ministro da Igreja de Deus, de Salem, Virgínia Ocidental, que se convenceu dos nomes em 1943. Acreditava que o Senhor era nome próprio de Deus. Partiu de um congresso em outubro de 1938, a qual considerava o verdadeiro início do movimento do nome sagrado. Ele usou como Dodge a ortografia Yahvé, ou Javé, e pronunciava como Yahvah. Por um curto tempo, depois usou Yahvah. Em 1950, fez outra mudança para Yaka. Ele afirmava também, já em 1938, a questão de como pronunciar o nome sagrado era muito disputado entre os próprios crentes do nome sagrado. Em 1945, ele fundou a Associação Publicadora do Nome Sagrado em Fort Smith, Arkansas. Em 1949, organizou a Assembleia de Yahvah. Então você vê que a origem destes grupos já era muito controversa, cada um defendendo uma pronúncia, divisões religiosas, e depois começam as blasfêmias. Alguns grupos que vão vir aqui para o Brasil, testemunhas de Yehoshua, os Yahushua lá do ex-muçulmano Uzulaio, começam a blasfemar contra o nome Jesus. Eles começam a atacar o nome Jesus, não só defender a pronúncia deles, mas atacar a pronúncia Jesus, né? Depois nós temos J.D. Bagwell. Olha quantas pessoas. Foi ministro também da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Em 9 de outubro de 1938, em uma reunião em sua casa, em Warrior, no Alabama, declarada como a primeira reunião do movimento do nome sagrado, a reunião foi declarada como sendo a Igreja de Deus, por isso ocorreram vários ministros da Igreja de Deus para o local. Mas todos eles depois saíram da Igreja de Deus formando grupos de nome sagrado para eles. E entre eles mesmos eles brigavam muito, davam muitas disputas. Jacob O. Meyer, um dos atuais líderes do movimento do nome sagrado nos Estados Unidos. Meyer aprendeu a doutrina do nome sagrado em um curso bíblico de Albrecht. Ele foi rebatizado no nome sagrado e comemorou sua primeira festa dos tabernáculos em 1964. Notou que o pessoal do movimento nome sagrado, do nome, se empenhava muito em guardar as festas, como resultado dos ensinamentos de Dodge, né?
Ele ficou muito decepcionado quando notou que o povo do nome sagrado estava muitíssimo fragmentado em suas doutrinas. Então ele notou que havia muita fragmentação. Ainda em 1964, viajou a Bethel, para Oregon, onde ficou para ajudar seu grupo a iniciar uma revista. Mas o grupo se fragmentou também. Ele voltou para sua terra natal, na Pensilvânia. Em 1969, Meyer lançou a organização Assembleias de Javé, com o intuito de unificar todos os elementos do nome sagrado. Mas até hoje parece que não conseguiu, tá? Até hoje está essa confusão aí. Bom, imagem boa, som bom, né? Então nós vimos aqui uma lista de como surgiu o movimento do nome sagrado. Eu vou lembrar aqui as palavras que o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo de número 20. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos, quer dizer, dentro da própria verdadeira igreja, surgirão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si. Então a gente vê que a confusão destes movimentos do nome sagrado estão mais ligada à questão de fragmentar o povo de Deus e criar movimentos, cada um adotando um nome. Aqui no Brasil está pior ainda, né? Aqui no Brasil tem youtubers que defendem Yasha, outros defendem Yahushua, outros defendem Al-Rushua, outros defendem Yehoshua, outros defendem Yeshua e aí por diante. Muitos deles atacam o nome Jesus, dizendo que é Deus cavalo, não sei o que lá, suíno, porco, que o nome Jesus em latim dá 666, isso é um grande erro, né? Eles insinuam isso, eles até mudam a letra para dar essa soma 666 contra o nome Jesus. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então tá aqui essa questão aí, tá aqui. Vamos dar um zoom. Então esses movimentos do nome sagrado, eles defendem que o nome Jesus, aqui ó o que eles falam. Algumas inverdades, né, mentiras e falsidades ensinadas contra o nome Jesus Cristo. Algumas inverdades maliciosas que andam espalhadas pela internet contra o nome, que andam espalhando pela internet contra o nome Jesus. Então o que eles fazem? Eles pegam aqui, eles dizem assim, que Jesus Cristo, significa eu sou, sus, cavalo, hebraico, e porco em grego, blasfema. Então eles dizem que o nome Jesus é a marca da besta. Isso que essas mentiras que alguns grupos do nome sagrado andam espalhando na internet. E alguns incautos caem nessas mentiras. Então eles dizem que é a marca da besta, o nome Jesus é a marca da besta. Cristo, eles dizem que é o ungido do sol, culto pagão. Né? Cristo, na verdade, é a palavra ungido. E que é um título que colocaram na tradução de Messias. Ungido, Jesus ungido, Christus. Né? Mas a palavra mais correta é Messias, Mashiach, né? No hebraico. Para completar a profecia, temos a confirmação de Apocalipse 13, 18. Então eles vão tentar provar que o nome Jesus Cristo, Filho Dei, dá 666. Então o que eles fazem? Eles pegam aqui, fazem a soma, ó, vou pôr aqui para vocês, ó, eles põem isso aqui, ó. Jesus, aí põe os valores em latim, 1, 5, Cristo, 1, 100, o V5, 106, 6, 106, Filho, né, 53, Dei. Jesus Cristo, Filho de Deus.
Eles dizem que em latim dá 666. 666. Só que eles fazem uma coisa desonesta para dar 666. Aliás, duas coisas desonestas. Duas coisas. Primeira coisa, o nome do Filho de Deus não é Iesu Christi Filii Dei. Não é o nome de Jesus. Mas eles pegam a citação de Marcos, capítulo 1, em latim, e dizem que o nome de Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, para dar a soma 666. Segunda desonestidade, pior ainda. Eles pegam essa letra aqui, V, substitui o V no lugar de I, porque no original, no latim, é Iesu Christi, com I, e não Iesu Cristo, com V. Então eles põem o V para dar a soma 666. Isso é desonestidade, isso é ser desonesto com a verdade, né? Mas muitos incautos caem. Agora eu vou mostrar a realidade para vocês, né? O nome Jesus do grego, Jesus, o sus de seu nome vem da letra hebraica Shin, não da letra hebraica Samek, né? S. E não de Samer. Se viesse da letra Samer, significava cavalo, isolando o sus. Se viesse da letra Samer. Mas significa alegria. Este artifício de separar G mais sus é uma forma desesperada dos blasfemadores do nome para conseguir insinuar mentiras contra o nome Jesus. Então esse negócio de eles separarem do sus para poder fazer a jogada de blasfêmia contra o nome, né? Então vocês podem ver isso aqui também no professor Fábio Sabino, que ele explica sobre isso, que o nome Jesus é válido e não tem nada a ver com cavalo. Sobre a soma 666, eles enganam o povo mudando a forma latim de Iesu Christi Filii Dei, que é o correto, com I, né? Então deixa eu ampliar aqui, ó, para vocês. O correto é isso aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Veja aí. Iesu, ó. Essa é a forma correta. Ó. Jesus Christi Filii Dei. Né? Pessoal, me dá um ok aí para ver se tá tudo ok. Ah, tá. Eu não estava vendo o canal aqui, não estava vendo o chat, né? Então, Jesus Christi Filii Dei. É com I, não é com V. Então eles mudam para V para dar a soma 666. Desonesto. Isso é uma desonestidade. Isso é uma forma para eles tentarem falarem coisas perversas para atrair discípulos para si, né? Para si. Então, o correto é Iesu Christi. Essa Iesu Christi dá a soma 662. A soma para Iesu Christi Filii Dei. E eles alteram Christi para Cristo para dar 666. Mesmo porque o nome Jesus não é Jesus Cristo Filho de Deus, é apenas Jesus, né? Jesus, no máximo Jesus Cristo, é o nome dele. E não Jesus Cristo Filho de Deus. Para quem quiser ter certeza, aqui está a Vulgata Latim, a Bíblia Vulgata Latim, a passagem de Marcos capítulo 1, verso 1 na Vulgata. Está Initium Evangelii Iesu Christi Filii Dei. Então, na própria Vulgata Latina está a pronúncia Iesu Christi Filii Dei, provando que é com I e não com V, né? Então, não dá 666. É mentira o que estes grupos do nome sagrado
andam espalhando contra o nome Jesus Cristo. Mentira! Eu desafio eles a irem lá na Vulgata Latim e verem lá Jesus Christi com I, não com V. E da onde que eles puseram esse V para dar 666? Isso é desonestidade. Isso é uma forma desonesta, falta de caráter da parte de quem fez isso. Enganando e sendo enganado, né? Ok? Então dá esse problema aí no nome sagrado. Então eles enganam e são enganados, tá? Isso aqui, não, eu estou criticando quem fez essa mudança. Jesus Cristo mudou o I pelo V para dar 666. Esse eu estou criticando mesmo. A pessoa que fez isso foi desonesta. E muitos grupos do nome sagrado propagam essa desonestidade. Não sei se é de má fé ou por estarem enganados. Acredito que muitos estão enganados. O professor Fábio Sabino, eu não conheço ele pessoalmente, mas o que ele fala a respeito dessa questão do nome Jesus, ele fala corretamente. Tem muitas coisas dele que eu não concordo. Eu acho ele uma pessoa sem unção de Deus, ele é um cético, ele é um agnóstico, né? Não é uma pessoa de fé, é uma pessoa cética, tipo um Tomé da vida, né? Mas o que ele fala sobre a questão do nome Jesus, a transliteração do nome Jesus, está perfeitamente correto. E ele coloca com propriedade a respeito das indagações dele contra os nomes, os grupos dos nomes sagrados. Igualmente, eu também coloco outra coisa aqui para os grupos do nome sagrado. O nome Jesus, ou Yesu, do grego, ele veio antes, muito antes da era apostólica, de Jesus nascer. Foi uma transliteração que 70 sábios judeus, que formaram a Septuaginta, 72 sábios judeus, que fizeram a Torá, formando os primeiros livros do hebraico para o grego, conhecido como versão dos 70, ou Septuaginta, que teria começado por volta de 285 antes de Cristo. Isso está relatado no livro de história de Flávio Joséfos. Então, Flávio Joséfos fala a respeito de como teria surgido a Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica. E é na Septuaginta que aparece o nome hebraico equivalente Yehoshua por Jesus. Então, quem transliterou a forma hebraica Yehoshua, Yeshua, para Jesus foram os próprios rabinos, sábios rabinos, que foram escolhidos a dedo 285 anos antes de Jesus nascer. Então, não existe nenhuma conspiração contra o nome. Essa história, que puseram o nome Jesus para blasfemar contra o nosso Salvador, um nome de blasfêmia, não tem nada disso. Eram sábios judeus que conheciam o hebraico e o grego, que traduziram e transliteraram os nomes do hebraico para o grego, a versão Septuaginta. Versão essa que os apóstolos usaram, os primeiros cristãos que só sabiam grego, né, que eram prosélitos, usavam, né, os cristãos bereanos lá, os crentes de Bereia, usavam a versão Septuaginta, a versão grega da Bíblia. E vocês acham que estava o nome do Salvador, o Messias, como lá? Jesus. Estava Jesus. Então, não há nenhum problema quanto a esse nome. Aliás, este nome, Jesus, foi colocado na tabuleta da cruz. Na tabuleta da cruz.
Jesus Cristo, né? O rei dos judeus. Jesus Cristo, rei dos judeus. Em 3 línguas. Então, essa história, que foi no concílio de Nicéia que inventaram o nome Jesus. O nome Jesus é o nome de blasfêmia da igreja romana. Mentira. Mentira. Eu pego aqui a minha Bíblia e mostro para vocês. Aqui, ó. Vou mostrar citações. E depois eu tenho 5 perguntas. 5 perguntas para os movimentos do nome sagrado, que até hoje, que combatem o nome Jesus, que falam mal do nome Jesus. Excluem aqueles que não falam contra o nome Jesus. Mas os movimentos que falam contra o nome Jesus, eu tenho 5 perguntas que até hoje, mais de 20 anos, nunca me responderam. Nunca. 5 perguntas. Eu vou colocar aqui no final da live, tá? Então tá aqui, ó. Ó, no Evangelho de João, nos Evangelhos falam que o nome Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então tá aqui, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, quando Jesus foi crucificado, pediram para que colocasse uma placa, né? Colocasse uma placa. Tá aqui. Jesus entrega a Pilatos a crucificação, e aqui diz assim, né? E sentados ali o aguardavam, e por cima da sua cabeça puseram escrita sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, essa mesma citação de Mateus, ela se encontra em João 19:19. Olha aqui. Evangelho de João 19:19. João 19:19. Está aqui. João 19:19 fala assim, né? E tomaram Jesus, ele mesmo, carregado a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico é Gólgota. Então você vê aqui que foi escrito em grego o Evangelho de João, porque o nome original é Calvário, que em hebraico é Gólgota. Então, se tivesse sido escrito em hebraico, eles iam falar o contrário, né? Onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um ao lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu um título e colocou sobre a cruz, nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Estava escrito nessas 3 línguas, latim, hebraico e grego. Então estava o nome Jesus. Muito bem, vamos falar sobre a questão da letra J. Tem uma pessoa que está desesperada com a letra J, né? Línguas são dinâmicas. A maior prova de que não há nenhum problema de transliterar nomes, eu provo no original hebraico, no Antigo Testamento, em Números 13, quando Josué recebeu o nome de Yehoshua, e o seu nome lá em Neemias capítulo 9 aparece como Yeshua. No próprio original do hebraico, da Bíblia, em Números, o nome de Josué é Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun. Yehoshua filho de Nun. O mesmo nome de Josué, no livro de Neemias, após o cativeiro babilônico, que houve a influência do aramaico sobre o povo de Israel, sobre os judeus, sobre os filhos de Judá, vai aparecer Yeshua ben Nun. De Yehoshua mudou para Yeshua devido a essa influência do aramaico. Se no próprio original, vejam bem, se no próprio original das Escrituras, o nome antigo, Yehoshua ben Nun, que era o nome de Josué, aparece
séculos depois, por causa da influência da língua aramaica, como Yeshua, não mais como Yehoshua, a própria Bíblia admitindo essa transliteração, essa transmutação devido à diferença de língua. Se a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, tem essa mudança, não é só com o nome de Yehoshua, outros nomes também do hebraico antigo para o aramaico deram pequenas diferenças, que é o nome hebraico do Salvador, né? Então nós temos aí de Yehoshua para Yeshua, ok? O Antigo Testamento, o próprio original admitiu essa mudança. Yehoshua para Yeshua. A questão da letra J. A questão da letra J não surgiu para poder causar qualquer problema, J de Júpiter, como dizem os blasfemadores do nome sagrado. Os blasfemadores do nome sagrado, eles arrumam pelo em ovo. Sabe, aquela pessoa que arruma pelo em ovo para poder sustentar a sua teoria, o desespero para sustentar a sua teoria, eles usam pelo em ovo. O J não existe no hebraico. Existe um monte de letras que não existe no hebraico, tá? Que tem na nossa língua, que tem em outras línguas que não tem no hebraico. E vice-versa, existem letras no hebraico que não tem na nossa língua. Entendeu? Línguas, elas são representadas por grafias fonéticas. J nada mais do que menos que uma grafia fonética, só isso, que foi criada por um huguenote protestante, Pietro de la Mette. Esse huguenote, para resolver um problema de tradução, de transmutação de línguas, a questão das semivogais, o iota, o y, às vezes era usado como i, às vezes era usado como semivogal. Ele criou a letra J para substituir a semivogal iota. Criou o iota, o J, para resolver problemas linguísticos. Não tinha nada de conspiração. O nome Jesus começa com J porque é Deus Júpiter. Então, vários outros nomes de deuses pagãos também foram corrompidos, porque foi colocado a letra J. Então, profanou os nomes dos deuses pagãos também, né? Isso é uma invenção dos defensores do nome sagrado para pôr em suspeição o nome Jesus. Mas não tem nada a ver. Eu posso dar um exemplo para vocês. Farmácia, há algumas décadas atrás, era escrito com PH. Era PH, farmácia, tá? Era assim que era escrito farmácia. Aí mudou para farmácia com F. Eles criaram um fonema, uma representação fonética, a letra F, para substituir duas letras PH. Então, antigo, era assim, ó. Farmácia. Ó, farmácia com PH. Tá vendo aí? Depois, com a reforma ortográfica, eles criaram a letra F e ficou farmácia. Ó, ficou farmácia com a letra F. Ó. Agora eu pergunto, farmácia não é mais farmácia? Que disparidade! Trocaram o PH pelo F, farmácia deixou de ser farmácia. Que despautério! É isso que esses grupos do nome sagrado fazem, né? Eles fazem uma técnica para poder blasfemar o nome de Jesus, para insinuar maldades contra o nome de Jesus. Dizer, Jesus foi criado pela besta, pelo Império Romano. Não foi. Não foi. Já disse, 285 anos antes de Cristo. Está lá no livro de história de Flávio Joséfo. Vou até pedir para minha esposa pegar lá o livro de história de Flávio Joséfos, para vocês verem. Por favor. Qual é a cor? É aquele grandão vermelho.
Está lá no laboratório. Então, esse historiador, ele fala de como surgiu a Septuaginta, a versão dos 70. Coisa fantástica. Foi até uma providência divina a Bíblia Sagrada hebraica ter sido traduzida para o grego. Porque muitos dos israelitas já estavam dispersos pela Grécia, por todo o Império Romano, e não sabiam mais falar hebraico. Só sabiam falar grego. E a tradução da Bíblia do hebraico para o grego foi uma bênção enorme, porque muitos judeus que só sabiam grego puderam conhecer as Sagradas Escrituras na sua própria língua, que ele só sabia falar grego. E muitos desses judeus gregos se converteram nos dias de Jesus, nos dias apostólicos, formando os 144 mil. E eles não sabiam hebraico. Então não existe essa supremacia da língua hebraica. Que se você não souber hebraico, você não vai se salvar. Porque a salvação vem dos judeus. Sim, o Messias veio dos judeus, o Messias era judeu. Mas lá no livro de Apocalipse diz que o Messias, ele desatou os selos, porque ele morreu para nos salvar, para resgatar homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então a salvação, ela foi providenciada em todas as línguas. Hoje você não precisa só saber hebraico para poder ser salvo. Imagine se Deus colocasse esse empecilho. A pessoa tem que saber hebraico para ser salvo. Quantas pessoas pobres que não tiveram oportunidade de sequer conhecer uma letra em hebraico morreriam sem salvação? Então Deus providenciou já, permitiu que esses 70 sábios, 285 anos antes de Cristo, traduzissem a Torá e partes da Taná em grego, formando a versão dos 70, levando o conhecimento da salvação na língua grega para muitos judeus que só sabiam grego, né? Então, o que acontece? Esses movimentos judaicos messiânicos, eles enfatizam muito a superioridade da língua hebraica. Isso já tem um objetivo. É para poder pegar o gentio, pegar o cristão e transformar ele num judeu messiânico. Tá? Aí eu coloco quipazinha, que é pagão. Quipazinha é pagão. Ok? Vem lá dos adoradores da abóbora celestial. O sol também, tá? Os chamados tonsura, os sacerdotes de Baal, né? Conhecido também como Kippot, e no hebraico Kippá, para cobrir e dizer que ele era sacerdote do Deus Sol. E isso foi assimilado a partir do século XVI pelos judeus por obrigação, porque eles eram obrigados a colocar, né, a mando da Igreja Católica. Tanto que os padres também têm, os papas também têm, né, os cardeais também têm o quipázinho. Paganismo. Não existe nenhuma comprovação de uso de quipá nas escrituras sagradas. Os apóstolos não usavam quipá. Eles usavam o talit. Talit é no ombro. Agora tem judeu com mania de colocar na cabeça, igual véu, né? Igual de mulher. Quipá, a talit era usado nos ombros. Essa é a função da talit, nos ombros. Tá? E aí ela tem lá o tzit, que é os 613 mandamentos. Não sobre a cabeça igual um véu, como muitos judeus do Paraguai fazem aí, né? A quipá é pagã. É de origem pagã. E tem mais uma coisa que a quipá representa. Ela representa o firmamento, a abóboda celestial. E aí tem um monte de judeu messiânico que crê em terra, bola giratória aí, perdida maluca pelo espaço, adoração ao sol, né, que é o sistema heliocêntrico dos jesuítas, usando quipá, que é uma denotação do firmamento. Porque o judeu diz, nós colocamos a quipá porque Deus está acima de nós. Porque a quipá representa o firmamento, ele é uma forma de abóboda. Representa o firmamento em que Deus está acima do firmamento. Então a terra é plana e tem um firmamento. Então eles usam o quipá, não sabem nem o significado do quipá e acreditam em terra-bola giratória perdida no espaço que os jesuítas, há 500 anos atrás, trouxeram a adoração ao sol.
Então é paganismo misturado com pseudo-judaísmo, misturado com evangélicos. Então são seitas evangélicas que adotaram doutrinas judaicas e costumes pagãos, como kippá, né? E ficam aí querendo falar contra o nome Jesus, blasfemar contra o nome Jesus, fazendo pessoas tropeçarem na fé, né? Fazem as pessoas tropeçarem na fé. É isso que está acontecendo. O meu povo foi destruído por faltar misericórdia, né? Por faltar conhecimento. Por faltar conhecimento, o meu povo foi destruído. Então, o que acontece? Criam doutrinas para atrair discípulos após si e são... se você não usar kippá aqui na nossa congregação, você não pode, então, congregar. Se você não fizer a reza como a gente faz aqui, você não pode fazer parte do nosso grupo. Se você não se circuncidar, você não pode fazer parte aqui do grupo. Até a circuncisão em algum desses grupos já é obrigatória. Caíram da fé. Caíram da fé, porque uma vez circuncidado tem que se tornar judeu totalmente e nega o Mashiach. Então você vai ver um monte desses judeus messiânicos negando o Mashiach. Já não acredita mais que Yeshua é o Mashiach. Primeiro começa crendo que Jesus é filho de José com Maria. Que José transou com Maria, tirando a virgindade dela, e nasceu Jesus. Né? Mentira. 2 testamentos estão falando que Jesus nasceu por obra e poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, fala a mesma coisa. Ok? Então, eles não creem já na própria veracidade da narrativa de Mateus e de Lucas. Negam Mateus e Lucas. Dizem que foi a Igreja Católica que acrescentou, mas não tem prova histórica de que foi a Igreja Católica que acrescentou. Os ebionitas defendiam isso, mas não existe prova, né, de que foi acrescentado. Tá? Qual o nome que Jesus vai ter? Jesus não vai se chamar mais Jesus. Ele vai se chamar Senhor Justiça Nossa. Yahvé Justiça Nossa. Que daria o nome Yehotizadak. Significa Yahvé Justiça Nossa. Então ele não vai mais se chamar Yeshua. Ele vai se chamar Yehotizadak. Né? Que significa Yahvé Justiça Nossa, né? Ou Adoni de Zedek. Adoni, Senhor, de Zedek. Justiça Nossa, justiça. Esse vai ser o novo nome que vão dar, e ele vai se chamar, o meu novo nome. Certo? Muito bem? Então vamos lá. Por que no grego não existe esse som chiado? Yesh. O grego ele fala yes. Ele não consegue falar o som chiado. Yes. Yes. Ele fala yes. Então dá Yeshua. 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 Jesus. Ok? Esta é a questão de língua. Quem criou as línguas? É cultural, né? Cultural. Quem criou as línguas? Foi Deus. Foi Deus quem criou as línguas. Então não existe esse negócio de superioridade da língua hebraica sobre a língua grega, sobre a língua portuguesa. Isso aí é soberba. Isso é soberba dos judeus messiânicos. Né? Tanto que lá, quando João Batista foi pregar lá para os rabinos, lá para os que estavam lá na beira do rio Jordão, ele falou: raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Não dizeis em vós mesmos, nós somos filhos de Abraão. Porque até dessas pedras Deus levanta filhos a Abraão. Então eles eram orgulhosos, nós somos filhos de Abraão. Não precisa que vocês nos falem, que vocês nos ensinem. Então você vai mostrar essas coisas para um judeu messiânico, que ele fica... Não, porque a salvação vem dos judeus, e aquilo cega de uma tal maneira que ele não quer nem te ouvir. Você, para ele, é um imundo. Eles estão construindo de novo aquela parede que Jesus derrubou. A parede de separação entre judeus e gentios, que Cristo derrubou para formar a igreja, a Querrilá.
Eles estão construindo de novo esse orgulho, entendeu? Você é gentil, você não conhece a Torá, você é isso, você é aquilo. Esse mesmo orgulho que fez lá os primeiros rejeitarem a mensagem de Jesus, rejeitarem a mensagem de João Batista. Então, esses movimentos do nome sagrado, eles criam soberba na pessoa, criam confusão, porque uma vez que a pessoa não acredita mais que Jesus nasceu por obra e poder do Espírito Santo em Maria, ela já duvida do Novo Testamento inteirinho. Se eles vão pensar assim, se passou um boi, passa uma boiada, né? Tipo assim, se eles colocarem essa falsa doutrina, entre aspas, que não é verdadeira, mas na cabeça deles é que é uma falsa doutrina, que Jesus nasceu por obra do poder do Espírito Santo, na cabeça deles Jesus nasceu por José, que José teve relações com Maria, né? Aí começa na cabeça dele, o Novo Testamento não tem validade. E acaba negando o Novo Testamento. Os primeiros livros que eles negam é Hebreus. Não acreditam em Hebreus. Aí depois eles negam as epístolas de Paulo. Depois eles negam o Novo Testamento inteirinho. Negam o Novo Testamento inteirinho e tentam impor isso nos nossos irmãos, fazendo muitos deles caírem da fé. Eu conheço um monte de pessoa que hoje não acredita mais em Deus, voltou para os vícios, acabou a sua vida espiritual por causa desse negócio de nome sagrado aí, e entrou uma confusão na cabeça da pessoa, a pessoa começou a blasfemar contra o nome Jesus, entendeu? Se sentiu orgulhosa, passava assim com o nariz empinado, não olhava nem pra gente. Uma coisa tão esquisita. Irmãos de anos, irmãos que a gente comeu na casa, comeram na minha casa, passava assim com o nariz empinado, nem olhava pra gente, porque ele agora era judeu. Agora ele tinha a Torá, né? Ele falava hebraico, o nome de Jesus em hebraico, e eu sou um pagão que fala o nome Jesus, é pagão, né? Essas coisas sim, essas coisas dividem, essas coisas que são o que Paulo falou, homens perversos que falam coisas perversas para atrair discípulos após si. Então é uma confusão nos grupos do nome sagrado. Vamos lá. Quais os nomes que eles defendem? São vários grupos. Uns defendem Yehoshua, outros defendem Yahushua. Escreve. Vou até pôr aqui os nomes que eles defendem aqui para não ficar só na citação. Vamos lá. Então, todos os nomes que são defendidos aí, eles não têm unanimidade, eles brigam entre si por questão de nome. Mas contra o nome de Jesus, todos eles são unânimes, eles vão seco contra as pessoas que falam o nome Jesus, né? Então, vamos lá. Então, uns defendem, vamos pôr aqui os nomes aqui, defendem, vou pôr com uma letra maior aqui, ok. Uns defendem Yehoshua, ok? Yehoshua. Outros defendem Yahushua, Yahushua, né? Yahushua. Outros defendem Yeshua. Outros defendem Yahosvé, tá? Tem um grupo que defende Yahosvé. Outros defendem Yahushua, com um ditongo, Yau, né? E outros defendem Yasha. Yasha. É uma nova invenção agora. Yasha. Não tem nada a ver, mas defendem isso aí. Tem mais outras aí, né? Tem Yasha, tem Yashua, também tem Yashua, e faltou Yehoshua, né? Yehoshua, que é a forma hebraica antiga. Yahushua, obrigado, Yahushua. Nossa, cada invenção, gente,
E o povo fica perdido nisso, porque aquela história, em terra de cego, quem tem um olho é rei. O cara diz, não, que eu sei hebraico, que eu sei o hebraico paleohebraico, porque eu sou especialista em hebraico, daí engana os pobres coitados, né? Yahu, eles dizem que é o nome de Deus, né? Yahu, né? Dizem que é o nome de Deus. Para mim, isso é apenas o prefixo do nome de Deus. O historiador Flávio Joséfos, aqui eu tenho a história dos hebreus, ele diz que o nome sagrado de Deus, ele tem 4 vogais, a pronúncia de 4 vogais. E nós encontramos na arqueologia a pronúncia Yahvé. Então, Yahweh. Yahweh ou Yahvé é a pronúncia que tem melhor respaldo na arqueologia, nos escritos antigos, porque tem 4 vogais. Yahweh, tá? I-A-U-E. 4 vogais, como diz o historiador Flávio Joséfos. Neste livro aqui, falando sobre o Flávio Joséfos, Flávio Joséfos foi um escritor e historiador judeu que viveu no ano 37 da era cristã até 103 da era cristã. Seu pai foi sacerdote, sua mãe descendia da casa real asmoneana, instruído na vasta cultura judaica, falava perfeitamente o latim e o grego. Logo demonstrou intenso zelo religioso, filiando-se ao grupo dos fariseus. Durante toda a sua vida, seu povo esteve sob o domínio de Roma. No ano 66 da era cristã, irrompeu a revolta dos judeus contra os romanos. José foi enviado para dirigir as operações contra o inimigo na turbulenta Galileia. Aí ele logrou algumas vitórias, mas derrotado rendeu-se ao exército de Tito. Fim da guerra, é conduzido à capital do império, onde lhe é conferida a cidadania romana e também uma pensão do Estado. Época em que lhe foi dado o nome de Flávio, a dinastia dos Flavianos, né? Em Roma, ele viveu até o fim da sua vida, escrevendo a obra que atravessaria os séculos e chegaria até nós. Depois da Bíblia, olha que diz aqui o comentarista, depois da Bíblia, é a maior fonte de informação sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Então, depois da Bíblia, o historiador Flávio Joséfos é um dos mais de credibilidade da história. Né? Ok, Pedro Góes, boa tarde, até a próxima. Então, depois da Bíblia, ele é um dos maiores historiadores. Ele fala, na sua obra, que a pronúncia do nome de Deus, por ser muito sagrada, os judeus evitam de falar. Agora, na Bíblia, no livro de Salmos, fala que os filhos de Deus pronunciam o nome de Yahvé e bendizem o nome de Yahvé. Bendito seja o seu nome, entendeu? A geração de Deus, os filhos de Deus pronunciam o nome de Yahvé e bendizem o nome de Yahvé, ok? Os judeus aí, com medo de pronunciar o nome, foram tirando. Mas ele confirma que a pronúncia do nome de Deus é uma pronúncia com 4 vogais, que daria Yahweh, né? O W sendo pronunciado como U. Então, meus irmãos, essa seria a pronúncia mais correta. Eu tenho uma apostila que eu vou colocar à disposição de vocês no descritivo deste vídeo, que tem um estudo exaustivo sobre a questão do nome de Deus. Muito boa. Foi feita pelos judeus nazarenos, pelo, se eu não me engano, Derek, né? Excelente a apostila dele. Examinai de tudo e retende o bem. Né? E lá ele defende também a pronúncia Yahweh ou Yahweh, né? Pronunciando o H como R, Yahweh. Mas é a pronúncia mais correta do nome de Deus. E essa pronúncia, em contração, ela dá os prefixos Yahu ou Ierro. Ie no início dos nomes e A no final dos nomes.
No aramaico é Yah no final dos nomes e E no início dos nomes. É a abreviação do nome de Deus. Por isso que Yeshua. Ye é a abreviação do nome de Deus. Yahweh. Ye. Shua significa salvação. Yahvé salva. Então o nome do Salvador é Yeshua. Yeshua. Né? Nem fala direito a. Yeshua. É Yahvé salva. Essa é a pronúncia aramaica do nome de Deus. Yeshua. Tá? A pronúncia transliterada do nome Yeshua, ou Yeshua, da Jesus no grego. Jesus. Que no português é Jesus. Transliterações de nomes, traduções de nomes são possíveis e nós encontramos na Bíblia. Nós temos o caso de Tabita, que era conhecida por Dorcas. Nós temos o caso do anjo Apolion, Abaddon. Nós temos vários nomes, Caveira, Gólgota, vários nomes que foram transliterados, o próprio nome de Jesus, em grego, hebraico e aramaico. Em grego, hebraico e latim, na tabuleta lá da cruz, como nós já falamos. Então, transliteração de nomes, no próprio Novo Testamento nós encontramos. No próprio original da Bíblia, o nome Yehoshua Ben Nun, como nós falamos em Números 13 e 14, e já em Neemias 9, 16, Yeshu Ben Nun. Então, o próprio hebraico, o original hebraico, aceitou essa transliteração, essa adaptação dos nomes. Pessoas famosas que morrem, os seus nomes são transliterados, os seus nomes são traduzidos. Né? Nós temos o caso de Carlos Magno, aqui nos livros de história, é Charles Magno. Nós temos o caso do enganador lá, que pregou a volta de Jesus em 1844. William Miller, é Guilherme Miller aqui no Brasil. Entendeu? Lá o fundador do Adventismo, James Tiago. Aqui é James White, aqui é Tiago White, James é Tiago. Percebe? Pessoas famosas, seja por um lado ou por outro, o nome dela tende, quando ela morre, ao ficar famoso e espalhar por várias nações, serem adaptados em cada nação. É o caso do nome de Jesus. Yeshua foi Jesus, Jesuí, Ressu, né? Jesus, enfim. Entendeu? James é Tiago. Certo? Então, vocês percebem que essa falácia do pessoal do nome sagrado, porque nome não se traduz, que na Bíblia se traduz, o anjo Abaddon, Apolion, em Apocalipse capítulo 9. Dorcas por Tabita, aquela moça, aquela serva de Deus que foi ressuscitada por Pedro. Pedro, Cefas, Paulo, que era Saul, né? Foi mudado para Paulo. Nomes podem ser adaptados. Letras sofrem mudanças. Fonéticas sofrem mudanças. A língua é dinâmica. Né? O português que eu falo hoje já não é o português de um século atrás. Quando eu chamo você de você, lá antigamente era vós messê. Né? Era um plural de majestade. Vós messê, virou você. Entendeu? Então, línguas podem sofrer transmutações, adaptações. E isso é permitido por Deus, porque foi Deus quem criou as línguas. Agora você vai ser condenado porque você não sabe pronunciar o nome de Jesus no hebraico, né? Então essas coisas que esses grupos espalham desinformação, equívocos e até mesmo desonestidade, como eu mostrei a questão do número 666, que eles dizem o nome Jesus Christi Filii Dei, eles mudam para Jesus Cristo com U para dar 666. Desonesto isso. Fala a verdade, irmãos. Isso é desonesto. E engana as pessoas. Agora, 5 perguntas. Então, todos eles defendem cada uma pronúncia. E eles são contra a pronúncia Jesus.
Então, Yahové, Yahoshua, Yahusha, Yashua e Yehoshua. Todas essas pronúncias. Mas falou o nome de Jesus, eles se arrepiam, né? Agora, no nome de Jesus, expulsamos demônios. Em nome de Jesus, muitas curas foram feitas. Em nome de Jesus, adquirimos esse conhecimento. Ah, mas os pagãos lá que praticam pecado pronunciam esse nome. Daí, a Bíblia é bem clara, aquele que pronuncia o nome de Jesus aparte-se da iniquidade. Não adianta também a pessoa saber o nome Yahové, Yahoshua, e ela também estar em iniquidade. O nome não vai salvar ela. Ela tem que se apartar da iniquidade, ela tem que se apartar da mentira. Ela tem que ser uma pessoa correta diante de Deus para poder ser salva. Não adianta saber o nome sagrado e ser uma pessoa hipócrita, ser uma pessoa mentirosa, ser uma pessoa desonesta, fazer o que fizeram esses aí, mudando o nome para dar 666. O que adianta? A pessoa que inventou isso aí foi desonesta. Entendeu? Então não adianta nada. Não adianta nada. Bom, então eles criaram todas essas pronúncias aí e eles mesmos entre si não entendem. Então eu vou fazer assim. Quando vocês do grupo sagrado chegarem a uma conclusão, qual é a pronúncia certa entre vocês, né? Aí o evangelho vai começar a ser pregado, né? Porque Jesus falou: em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém até os confins da terra. Essa foi a profecia que saiu dos lábios do próprio Senhor Jesus, que o nome dele seria conhecido no mundo inteiro. Se o nome Jesus é falso, só um desses nomes é verdadeiro, então a salvação começou a ser pregada agora, de umas décadas para cá. E todas as pessoas que morreram em nome de Jesus, não conheceram sequer o hebraico, estariam condenadas, segundo a tese deles. Porque se Jesus é a marca da besta, Jesus é um nome falso, todas as pessoas que leram a Bíblia no português ou na sua própria língua, encontraram o nome Jesus e não conheciam hebraico, mesmo obedecendo toda a verdade da palavra de Deus, estavam com o nome que era a marca da besta. Então foram condenadas. Esta é a primeira pergunta. Então todas as pessoas que não conheceram o nome Yehoshua, Yahoshua ou qualquer um desses nomes sagrados, elas foram condenadas, porque não conheceram o nome verdadeiro. Porque somente no nome de Jesus é que nós temos salvação. Ok? Essa pergunta até hoje nenhum deles me responderam. Não tiveram coragem de responder. A outra pergunta, né? A outra pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: Jesus profetizou que nos últimos dias muitos se apresentariam no nome dele, usando o nome dele, expulsando demônio, curando pessoas, fazendo maravilhas no nome dele. Muitos usando o nome dele e fazendo maravilhas no nome dele. Isso está em Mateus capítulo 7. Então a minha segunda pergunta é a seguinte: quem são estes que usam o nome Yehoshua, Yahushua, ou seja lá o nome que eles querem defender no hebraico original, que estão muitos expulsando o demônio, fazendo maravilhas, profetizando nesse nome, e que são falsos. São falsos profetas. Porque Jesus falou: muitos naquele dia se apresentarão, dizendo: em teu nome, Senhor, expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas, e eu vos direi abertamente: não sei quem sois vós. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, ou que sois contra a lei. Cadê esses muitos do nome sagrado aí, fazendo milagres na televisão, em vários países, expulsando demônios em nome de Jesus e praticando pecado, que são falsos? Estes grupos do nome sagrado são meia dúzia de gato pingado, um pouco lá nos Estados Unidos, um pouco aqui no Brasil. Estão crescendo agora um pouco por causa da internet, tá? É por causa da internet que estão crescendo. Mas cadê? Né? Cadê? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Jesus falou que se apresentariam muitos falsos cristos em seu nome. Muitos falsos cristos se apresentariam no nome dele. Cadê esses falsos cristos que se diz o próprio Salvador
Jesus se apresentando em nome de Yehoshua. Cadê esses falsos cristos na história, que se dizem Cristo, apresentando-se no nome hebraico, para cumprir a profecia de Jesus? Nunca vi. Aliás, eu vi um livro espírita de um médium que recebia um espírito por nome de Yehoshua, que ele dizia que era um dos seres interplanetários extraterrestres que teria implantado a vida aqui na Terra, e que o nome dele era Yehoshua. Esse livro está disponível para vender no Amazon. Yehoshua, o nome que ele usa. Veja você, um espírita mediúnico recebia um espírito por nome de Yehoshua. Como é que pode um negócio desse? Eu pergunto, como é que pode? Né? Agora, eu nunca vi espírita mediúnico recebendo Jesus numa sessão. Nunca vi. Eles falam até o nome Jesus, tal, como um espírito de luz e tal, mas nunca vi mediúnico recebendo o Espírito Jesus no centro de Macumba. Nunca vi. Tá? Então, o nome Jesus, nós já vimos que ele é uma transliteração de Jesus, do grego, que veio de Yeshua, né? Yeshu. Algumas é Yeshu ou Yeshua. Ok? É válido. Então, 3 perguntas que eu já fiz aí, que até hoje não vieram responder. A 4ª pergunta, Jesus fala em Lucas capítulo 24, que em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, começando por Jerusalém, até os confins da terra. No mundo inteiro, o nome dele seria pregado. Começando em Jerusalém. Na história, o que nós vemos é o nome Jesus sendo propagado em todas as nações da terra. Desde lá dos dias que os primeiros gentios se converteram. Né? No meio dos judeus era Yeshua. Mas depois que começou a entrar gentios dentro da igreja, que falava grego, que falava latim, Jesus, certo? E o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro, chegou até aqui o Brasil. O Brasil é confins da terra, certo? Da terra plana, aqui nós estamos quase que na extremidade da terra. É um continente longínquo, lá do centro da terra, como é, no caso, Israel. Cadê essa profecia se cumprindo? Se o nome é só Yehoshua ou é Yahushua, quando então que Jesus vai voltar? Quando que todas as nações vão ser salvas? Né? Se é só nesse nome. Até hoje nunca ninguém me veio responder essa pergunta. 4ª pergunta, então, foi feita. 5ª pergunta, a 5ª e última pergunta, a Bíblia fala que Jesus, né, ele vai receber um novo nome. Ele vai ter um novo nome. Né? Se esse nome, Yahushua ou Yahushua, é sagrado e ele não pode ser mudado, como é que Jesus vai receber um novo nome? Vocês estão me entendendo? Eles dizem, nome não pode ser traduzido, nome não pode ser transliterado, mas Jesus está falando que vai ter um novo nome. Então, essa tese deles aí, porque tem uns que falam que Yehoshua é o próprio Deus Criador. No meio desses grupos do nome sagrado, alguns creem que Yehoshua é o próprio Criador. Eles são unicistas. Eles creem que Jesus é o próprio Pai, e o Pai é o próprio Jesus. As testemunhas de Yehoshua, eles são unicistas. Então, que nome mais sagrado que o nome de Deus? O nome de Deus pode ser mudado, mas na Bíblia, no livro de Apocalipse, Jesus fala, o meu novo nome. Ele vai receber um novo nome. Então isso mostra que o nome dele, ele vai ser mudado. Né? Então, irmãos,
resumindo, o nome Jesus é uma transliteração do grego Jesus, que veio 285 anos antes de Jesus nascer. Foi traduzido pelos próprios sábios israelitas para a versão dos 70. Foi criada uma Bíblia em grego 285 anos antes de Cristo, a versão dos 70. E ali está Jesus, no lugar de Yeshua. Então, Jesus é um nome válido. Na plaqueta onde Jesus morreu estava Jesus Nazareno, rei dos judeus, em 3 línguas. Então estava Yesu, ou Jesus, muito antes de surgir a Igreja Católica no 4º século. Então é mentira essa história de que o nome Jesus foi inventado pela Igreja Católica. Terceiro, os nomes podem ser transliterados. Tanto que no original nós encontramos o nome Yehoshua, lá em Números capítulo 13, verso 14, sendo mudado e modificado para o aramaico em Neemias 9,16, para Yeshua, Dinum. Então o próprio original aceitou a mudança pela mudança da língua. Tá? Nós vemos nomes sendo transliterados, traduzidos, Tabita para Dorcas, Tabita, Abaddon, Apolion, né? Caveira, Gólgota, né? O nome de Pedro, Cefas, e muitos outros nomes na Bíblia foram traduzidos. Se a própria Bíblia aceitou tradição ou adaptação de nomes, nós não podemos negar, nós não podemos falar contra o nome Jesus. O J foi criado por uma questão de adaptação fonética, não tinha nada a ver com conspiração contra o nome Jesus. Foi criado por um protestante huguenote chamado Piet Lamet, né? E ele fez isso para resolver um problema de linguística. Não fez só com a letra J. Ele fez com a letra N e, se eu não me engano, com a letra U. Ele criou a letra V. Problema de semivogais. Línguas se adaptam, línguas evoluem. Nem por isso perdem ou vira uma conspiração de paganismo por mudar letras, né? Isso é tudo coisa da cabeça desse pessoal do nome sagrado, que ficam querendo criar chifre em cabeça de cavalo ou pelo em ovo. Ou aquilo que eu falei, para falar coisas erradas, para ter exclusividade. Nós somos do nome sagrado aqui, só nós temos a pronúncia verdadeira, vem com a gente aqui, né? Para criar grupos exclusivistas que acabam se judaizando a tal ponto que acabam negando até Yeshua como Mashiach. É o caso de muitos. Nós temos o caso do Marcos Abraão, que era judeu messiânico, agora não é mais judeu messiânico, ele não crê mais em Yeshua como o Filho de Deus. Nós temos o caso de uma seita aí religiosa chamada Congregação Israelita da Nova Aliança. A maioria deles virou em nada, se dividiram em vários grupos. Muitos deles já não creem mais que Yeshua é o Filho de Deus. Enfim, este é o resultado dessas falsas doutrinas, desses falsos enganos dos últimos dias. E nós vimos aqui os fundadores destes grupos do nome sagrado, que é uma coisa recente, né? É uma coisa recente, do século XX para cá. Muitos deles ministros da Igreja de Deus que saíram e formaram esses grupos para eles, criando confusão. E essa questão do nome Jesus ser pagão, ser significado blasfêmico, foi tirado de livros de maçons, de satanistas. Vocês sabiam? Essa teoria contra o nome Jesus, nome de blasfêmia, falar blasfêmia contra o nome de Jesus, dizer que é Deus cavalo, isso e aquilo, foi tirado de livros de ateus e de maçons, de satanistas. Eu tenho aqui até a fonte desses livros aqui, ó. Eu vou colocar para vocês. A fonte tá aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. No livro, em seu ensaio sobre a lenda de um mito, A Busca de Ísis, o escritor Georges Baltrusaitis, esse nome aí, Georges Baltrusaitis, sublinha que os celtas e os egípcios confundiam os mistérios de Ísis e de Jesus. Em sua origem, as palavras Ísis e Jesus foram
essencialmente nomes de uma mesma coisa, e tanto um quanto o outro exprimiam pequenos deuses gerados no navio, isto é, crianças naturais dos deuses egípcios. O autor observa as aproximações fonéticas entre o nome Isis, Esos, Rezos e Jesus. E aí ele deduz que Jesus é Rezos, uma divindade céltica. Crônicas escritas em persa. Que conclusão nós podemos tirar disso aí? Os defensores contra o nome Jesus, do nome sagrado, usam fontes de satanistas, de pagãos, para atacar o nome Jesus? Quem é sincero não vai aceitar um negócio desse, né? Somente quem não é sincero é que vai trocar as verdades da palavra de Deus e aceitar relatos pagãos como verdadeiro, né? Trocar a Bíblia por um relato tão pagão como esse desse escritor, deste livro aí. Alguns deles, não crendo em Deus, não merece crédito e compara a Bíblia com fatos pagãos. Drews é citado na enciclopédia Titãs da Religião. Ernest Renan foi inimigo da Bíblia e se converteu, pois negava totalmente a existência do Messias. Hoje ele não nega mais, então ele era contra a Bíblia. Do livro dele é que eles tiram essas acusações contra o nome Jesus. O Dr. Hislop escreveu um livro, As Duas Babilônias, compara os relatos bíblicos aos relatos mitológicos dos pagãos. Temos um jornal com escritos desse indivíduo, Hislop, que saiu da Igreja de Deus. Max Sussol, que já citamos acima, zomba dos escritos do Novo Testamento, não acredita no Novo Testamento. E a enciclopédia Titãs da Religião fala contra as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Foi destas fontes que eles tiraram estas insinuações contra o nome de Jesus. Vamos aceitar um negócio desse? Não. Então, são infundadas, mudam até a letra lá para dar 666, como eu mostrei para vocês, desonestidade, blasfemam contra o nome de Jesus e entre eles mesmos não se entendem. Cada um tem uma pronúncia. Fica aí as 5 perguntas que eu deixei registrada, né? E na descrição do vídeo eu deixarei as fontes de consulta para todos os nossos irmãos que quiserem se aprofundar mais sobre esta questão do nome sagrado e não cair mais nessa balela destes grupos exclusivistas judaicos messiânicos que ficam tentando puxar para si exclusividade e às vezes insinuam coisas erradas contra o nome Jesus. Deixe o seu like, divulgue este vídeo, ajude as pessoas que estão enganadas com essa questão aí de Yahshua e outros nomes estranhos aí inventados nestes últimos dias, para que não caiam mais na falácia, nos enganos de homens que estão enganando e sendo enganados. Obrigado pela sua presença e que o eterno Deus vos abençoe, o eterno Deus Yahvé vos abençoe no nome de seu Filho Jesus, em aramaico Yeshua. Paz seja convosco.